Por que nós somos batistas? Nós somos batistas porque nós defendemos a doutrina batista. Nós defendemos as 3 marcas que podem ser elencadas como os distintivos da denominação batista desde a sua origem. Em primeiro lugar, os batistas defenderam a independência da igreja. A independência da igreja local. A igreja local ser autogovernável e independente em suas decisões. Em segundo lugar, os batistas defenderam o credobatismo, o batismo de crentes apenas. Diferente de nossos irmãos pedobatistas que batizam seus filhos ainda pequenos, nós batistas só batizamos aqueles que são capazes de professar a sua fé em Cristo e professam essa fé em Cristo. E em terceiro lugar, nós defendemos o batismo por imersão. Essa foi a terceira marca que, digamos assim, formou a denominação batista. Os distintivos denominacionais dos batistas desde a sua origem no século XVII. Essas doutrinas sobreviveram aos séculos e ainda hoje caracterizam a denominação batista e aquilo que os batistas acreditam. E nós, como Igreja Batista da Palavra, somos batistas exatamente porque cremos nessas doutrinas que caracterizam o povo batista ao longo da história. Nós focamos em doutrina aqui porque entendemos que o que define um batista, o que define uma igreja batista, são as doutrinas que essa igreja professa. Os batistas entenderam isso desde o seu nascimento. A marca batista não pertence a convenções, a associações e nem mesmo a uma igreja. A marca batista pertence à história. Para que uma igreja seja batista, ela não precisa nem mesmo estar afiliada a uma convenção que se diga batista. Uma igreja batista, se ela acreditar nas doutrinas que os batistas sempre defenderam. E isso é muito lógico, porque se nós tomarmos a história, primeiro surgiram igrejas batistas, para depois surgirem convenções batistas. Desse modo, igrejas existem sem a existência de convenções. Isso é a ordem lógica das coisas. Contudo, isso não quer dizer que as igrejas batistas não devam se filiar a convenções ou associações de igrejas. Muito pelo contrário. Os nossos pais batistas defenderam desde o início que as igrejas locais têm a obrigação de se filiarem a comunidades de igrejas para que juntas possam trabalhar pelo reino de Deus. Nós defendemos, como batistas, a livre associação das igrejas a convenções e associações, mas isso não significa que a igreja tenha a liberdade de viver sozinha. Ela deve, sim, se associar livremente à convenção ou associação que ela deseja. E isso faz dela uma igreja batista. A sua independência e a sua liberdade de se associar à convenção que ela deseja. Nós, como Igreja Batista da Palavra, defendemos esses 3 distintivos, os nossos distintivos batistas. Que Deus abençoe você e abençoe a todas as igrejas de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada.